O Governo aprovou, em Conselho de Ministros do dia 29 de março de 2018, a proposta de lei que cria e regula o modelo de regionalização. O Governo cumpre assim a promessa eleitoral do MPD, partido que o sustenta politicamente no Parlamento, de avançar com a regionalização durante a presente legislatura, prometendo fazer as primeiras eleições regionais em 2020 em simultâneo com as eleições autárquicas. Por seu lado, o PAICV, o principal partido da oposição, apresentou também ao país uma proposta de lei de regionalização. Contudo, na ótica do PAICV, a regionalização deve inserir-se num quadro mais amplo de uma reforma do Estado e da administração pública e um maior equilíbrio dos custos da implementação da regionalização. O Parlamento aprova no dia 28 de outubro do ano passado, na Generalidade, a proposta de lei que cria as regiões administrativas de Cabo Verde. Foi à tangente, por um voto a favor. Dos 41 votos favoráveis ao diploma, 37 foram dos deputados do MPD, 2 da UCID e 2 do PAICV, 18 abstenções e um voto contra. Um total de 60 votos, quando os deputados totalizam 72 na Casa Parlamentar. A proposta, iniciativa do Governo, aprovada na Generalidade, propõe 10 regiões administrativas, uma região-ilha, com exceção de Santiago, que terá 2 regiões, Norte e Sul. As regiões terão 2 órgãos eleitos por sufrágio direto e secreto: Assembleia Regional enquanto órgão deliberativo e Comissão Executiva Regional, órgão executivo. Esta proposta estipula um total de 108 deputados regionais com um mandato de 4 anos. No rol das reações, destaque para a posição do Primeiro-Ministro ao considerar que Cabo Verde fez história, com a democracia a dar provas de grande maturidade ao se conseguir 2/3 dos votos necessários para a aprovação da iniciativa legislativa do Governo. No reverso da medalha, ondas de choque no PAICV, cuja líder tinha antes garantido que o diploma não passava, já que a sua proposta não for absorvida. Uma das reservas dos opositores da regionalização tem a ver com os custos de tal medida. Para acalmar os espíritos mais céticos, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse que a regionalização é um processo irreversível e que vai custar apenas 0,2% do PIB, Produto Interno Bruto, pelo que são custos marginais e perfeitamente suportáveis. Para Olavo Correia, Cabo Verde precisa da regionalização como de pão para a boca e, nas suas palavras, a regionalização vai trazer mais proximidade e eficiência política, mais democracia, mais independência e mais responsabilização. Pelo que se vê, é fundamental a questão dos custos e a relação do binómio custo-benefício da instalação dos órgãos regionais, caso se aprove a lei neste final do mês de janeiro na Casa Parlamentar cabo-verdiana. Ouçamos o ponto de vista de um economista. Custo inicial pode ser aquilo que o governo tem estado de estima para início do processo. Mas depois do início do processo, te demanda mais recursos e daí também que regiões têm de ter capacidade também de gerar recursos para se poder ganhar essa própria sustentabilidade. Mas o custo estimado é para o início da implementação das regiões administrativas, nomeadamente para poder instalar a Assembleia, a Comissão Executiva, e ter um mínimo de recursos humanos para iniciar a implementação das regiões. Mas com um horizonte temporal maior, o custo vai ser superior e cada vez mais vai demandar mais recursos. Agora, de onde é que vem o recurso? Apesar do otimismo nas hostes governamentais, aconselha-se prudência, pois, bem diz o ditado, que até o lavar dos cestos é vindima e quem anda neste meio sabe melhor do que ninguém. É que existem ainda vários porém, ou seja, vários contratempos até a concretização do pacote da regionalização no país, tais como: será que a proposta vai ser aprovada na especialidade e por inerência na globalidade? Vai-se alterar o Código Eleitoral ainda a tempo de permitir a realização de eleições regionais em 2020?
Vai-se ainda tempo de se fazer as várias demarchas administrativas, como a operacionalização das comissões instaladoras, entre outras iniciativas? Vai-se avançar com as eleições regionais em todas as regiões ou far-se-á uma implantação faseada do processo, como alguns analistas defendem, para se aferir dos impactos positivos e ou negativos da regionalização? O Fundo Soberano, anunciado pelo Governo como forma de ajudar os grandes empresários nacionais a terem acesso ao financiamento junto da Banca Internacional, conta com um montante de 90 milhões de euros. O vice-primeiro-ministro voltou a falar do Fundo Soberano como um veículo que completa o puzzle do ecossistema de financiamento, pois, de acordo com Olavo Correia, cabe ao Estado criar condições. Nós estamos a criar as condições para que os micro, pequenos, médios e grandes empresários possam ter acesso ao financiamento, à escala nacional e à escala internacional. E com o financiamento possam empreender em Cabo Verde, é empreendendo, é produzindo, é que podemos criar empregos bem remunerados em todas as ilhas de Cabo Verde. Também é nesse contexto que se encaixa a criação do Fundo Soberano para promover o acesso ao financiamento por parte de grandes empresas cabo-verdianas, com projetos bem montados, com projetos bem elaborados, com projetos estruturados, mas projetos sobretudo que possam provocar uma ruptura em relação àquilo que é o status quo em matéria de emprego, em matéria da produção e em matéria da exportação em Cabo Verde. Um fundo que funciona como um sistema de garantia e permitir às empresas nacionais que reunirem determinadas condições acederem a mercados internacionais e se financiarem. Isso foi feito a partir deste ano de 2019? Estamos a trabalhar a todo vapor, pensamos brevemente poder dar os pormenores em relação a este veículo, que é um veículo que será muito importante em relação àquilo que nós queremos. O vice-primeiro-ministro, embora não avance detalhes, também diz que os 90 milhões de euros que compõem o Fundo Soberano não saem do Orçamento Geral do Estado. Temos uma solução, uma engenharia montada, não é preciso recursos orçamentais, portanto, mas na altura própria nós detalharemos a forma como nós iremos montar esse fundo, mas não entrará com recursos diretos do Orçamento do Estado. Há soluções mais interessantes e melhores para o país, no sentido de se criar esse fundo soberano, mas também um fundo de emergência que será necessário para que o país possa fazer face às necessidades que temos tido em matéria de seca. Olavo Correia justifica que Cabo Verde precisa começar a contar com seus próprios recursos e não depender sempre da comunidade internacional em momentos de dificuldades. O Fundo Soberano e o Fundo de Emergência são medidas que visam criar as condições para dar maior autonomia ao país, tanto em matéria de financiamento como em situações de emergência. Dentro de um ano e meio, Tarrafal vai acolher a primeira marina da região norte da Ilha de Santiago, com capacidade para 60 iates. E isto foi tornado público hoje com a assinatura de um memorando de entendimento entre o promotor do projeto e a Cabo Verde Trade Invest. Isso inclui investigação em plano técnico, mais detalhe, e investigação de fundo de mar, e ambiente, tudo positivo, dessa 8 meses para finalizar. Similaridades de Marina Medelo é quase nada. Marina Medelo é uma grande marina, semi-40 e mais lugares. Ali é metade, mas é suficiente. Ja? Ele vai ali com família, com criança, ele gosta de uma boa natura. Por isso, me gosta desse. Traz segmentos novos, traz mais turistas, traz aqui mais nacionais também que podem, nacionais e estrangeiros podem aqui também usufruir desta marina. Permite-nos ter aqui mais emprego, permite-nos ter aqui o dinamismo de ter mais restaurantes, a gastronomia local, os produtos locais, o Made in Cabo Verde que vai poder, neste caso, também ser vendido, promocionado, as pessoas aqui a compartilharem também com outros turistas que virão e outros que virão mesmo a nível interno. Ao presidir este ato, o vice-primeiro-ministro garantiu que o desemprego jovem no Tarrafal tem dias contados, pois com novos projetos como esta da Marina, serão uma mais-valia para se atingir o intento com o apoio do governo. No tempo previsto para esse ano, contempla cerca de 400 jovens do Tarrafal com formação e estágios profissionais na áreas que é importante e relevante para o Tarrafal. E também apoia investidores que estão ali, o ASES, Marina Mendelo, Projeto de Ribeira Prata, Sr. Garrard, Mangue Investimentos. Só que esses investimentos que não têm licença, com emprego direto e indireto, não te acaba com tudo desempregado na Tarrafal. Jovens. Portanto, eu estou ali uma questão dinâmica em relação ao futuro e é importante que não confia, mas nós é capaz de construir um futuro melhor para Cabo Verde e para Tarrafal. E se alguém que sabe ler da Alemanha
Sr. Lutz, Sr. Gerhard, bem visto ali, mas se confia. Então, quem aqui está bem de longe, para bem investir na Cabo Verde, para criar emprego para jovens, para criar mais rendimento, para fazer o país avança, ele é tão cabo-verdiano como qualquer outro cabo-verdiano. Ideia defendida pelo edil tarafalense, que admite são projetos que trarão uma outra dinâmica para o Conselho. A representação é mais turista, é mais movimento, mais dinâmica, a economia que cresce e aquela que não cresce para Tarrafal. Se não adianta o Oasis, mais os projetos de Marina, acho que Tarrafal tanto tem tudo e tem condições, portanto, de dar um salto grande. Não acreditamos assim, mas o desemprego na Tarrafal também diminui drasticamente. Depois do Mindelo, o mesmo promotor irá investir numa marina em Tarrafal com o foco na dinamização da economia e do turismo no município e na Ilha de Santiago de um modo geral.